Olá, eu sou o Luís Val e hoje estou no concelho de Montemoro Novo para conhecer a herdade do Freixo do Meio. Venham daí. Estamos na herdade do Freixo do Meio. Tenho comigo à conversa Alfredo Cunhal Sendim, que nasceu em 1966, como costuma dizer, acidentalmente na cidade do Porto. Viveu a sua infância entre Montemoro Novo e Ferragudo, em Lagoa, no Algarve. Com a Revolução de 1974, a família que perdeu as terras e os títulos vai para a Espanha, para a cidade de Pamplona, de onde regressa em meados da década de 80 para recuperar as terras que tinham sido expropriadas pela Revolução de Abril. Estudou Engenharia Zootécnica na Universidade de Évora, fez um mestrado em Economia Rural na Universidade de Saragoça, deu aulas e pertenceu ao Conselho Universitário da Universidade de Évora, participou ativamente no movimento associativo agrícola do Alentejo, foi administrador de empresas do setor agroalimentar, é pioneiro dos movimentos de agroecologia, agricultura biológica, permacultura e soberania alimentar em Portugal, premiado e reconhecido pelo setor ambientalista. Tem-o representado em várias das suas causas, em fóruns nacionais e internacionais. Diz-se agricultor com mais de 25 anos de experiência. Em 2008, tendo-lhe cabido em partilhas com os irmãos a herdade do Freixo do Meio, iniciou aquilo que poderemos designar o projeto da sua vida, inovador, transformador e pedagógico, num modelo agroflorestal em permanente contacto e enriquecido pela ciência, pela permacultura e pela soberania alimentar. O seu desafio foi e é gerir a herdade como um bem comum. Antes de mais, quero-lhe agradecer o convite e o ter aceitado participar nesta conversa comigo. Não sei se a apresentação está correta, se falta alguma coisa. Corretíssima. Obrigado. Eu acho que a melhor forma para começarmos esta conversa seria talvez fazermos uma pequena viagem pela herdade, e convidava o Alfredo e convidava quem nos está a assistir a conhecer um pouco daquilo, dos diferentes locais e das diferentes dimensões desta herdade. Pode ser? Claro, com muito gosto. Quero começar esta conversa citando o próprio Alfredo Cunhal Sendim, numa publicação sua, que às tantas diz o seguinte, e passo a citar: porque tenho a ambição de ser autor, realizador e ator no teatro, não apenas espectador. Comecei então a caminhar na esperança de poder ter a alegria de participar conscientemente na construção do tal teatro do mundo. Alfredo, a herdade do Freixo do Meio é esse teatro? Sem dúvida. O teatro é
Bem, eu começar por dizer que esta ideia não é minha, é uma ideia do professor Agostinho da Silva, que eu trabalho e que me tem inspirado e influenciado muito. E de facto, se nós nos perguntarmos qual é o propósito da nossa vida, eu estou convencido que seguramente um dos propósitos é exatamente olhar para a coisa dessa maneira, como para a nossa vida como um teatro, onde nós vamos exercendo diferentes personagens e vamos lidando com diferentes personagens, mas vamos essencialmente, lá está, não apenas sendo espectadores, não apenas assistindo, mas sim fazendo parte de uma construção, uma construção que tem seguramente por princípio ou por prioridade o nosso desenvolvimento enquanto pessoas, a ideia de trabalharmos para sermos melhores, para podermos, no fundo, alcançar patamares mais elevados, digamos assim, e portanto toda uma ideia de percebermos como é que podemos fazer esse desenvolvimento pessoal, uma palavra que agora, enfim, mas como é que podemos ir fazendo essa construção? Portanto, essa ideia de participar e não apenas observar ou assistir, a ideia enfim, com os nossos, com a nossa vida, com a nossa, enfim, de uma forma também não pretenciosa, mas ativa, de podermos, de alguma maneira, passarmos à eternidade, porque se nós conseguirmos fazer parte dessa história, dessa narrativa, é uma questão muito humana, nós somos os contadores de histórias. Eu gosto muito de um livro de uma senhora do Canadá chamada Nancy Houston, que explica isto muito bem e que se chama A Espécie Fabuladora. E portanto, se nós conseguirmos ser um personagem desta história, fazemos parte da eternidade, não tenho dúvida. O Erving Goffman falava no mundo como um palco, em que nós somos atores e vamos desempenhando diferentes papéis. Mesmo aqui na herdade do Freixo do Meio, entendendo em metáfora como um palco, o Alfredo desempenha muitos papéis. Muitos papéis, e muito diferentes. E essa é uma coisa que está muito ligada com essa primeira introdução, porque na verdade nós somos personas, somos muitas camadas, muitas capas e pronto, a pergunta é qual de todas é que nós somos. Qual é o papel principal, não é? Exato. E qual é a essência? Mas isso, sem dúvida, eu desempenho aqui muitos papéis. Comecei por desempenhar um papel nada simpático, porque eu, de alguma maneira, fui chamado a vestir a pele do lobo. Eu tive sempre uma atitude muito crítica, como é óbvio, em relação a toda a questão da posse e da parte social, mas eu nasci na família rica, na família menos expressiva e, portanto, ao longo da Revolução, que foi também, devo dizer-lhe, talvez a coisa melhor que poderia acontecer na minha vida, eu estou mesmo muito grato a tudo aquilo que aconteceu na Revolução em Portugal, porque me permitiu uma série de coisas que, porventura, não sei, mas não teria acontecido, pelo menos da mesma maneira, sem a Revolução. A Revolução foi, de facto, uma experiência extraordinária e uma rampa para uma série de coisas, mas não há dúvida que a primeira persona que eu desempenhei aqui foi de facto ser o patrão, o latifundiário, e atendendo a toda a revolta que eu tinha em relação a essa figura, foi verdadeiramente um desafio para mim contorná-la e tentar perceber como é que eu poderia, enfim, aceitar, não entrando em completa colisão com tudo aquilo que eu, de alguma maneira, parecia ser.
Ok, isso remete-me para aquilo que eu lhe ia pedir a seguir, que é para, de uma forma sucinta, se for possível, contar a história desta propriedade e esse processo pelo qual passou, uma vez que também já assumiu na fala anterior que fazia parte dessa família proprietária, latifundiária, portanto, conte-me um pouco a história desta propriedade e então, como é que chegamos até aqui. Eu gosto muito de dizer que esta propriedade, é assim que eu tento olhar para ela, não é? Claro que a narrativa vai sempre um bocadinho, normalmente, à frente da realidade, mas ela ajuda a construir a realidade. Gosto muito daquela frase, tendo cuidado com o que pensas, com o que ele pode tornar-se real. Então, de facto, isto começou muito antes dos humanos, mas pronto, depois está toda a história do Neolítico, até com as diferentes fases, que é muito interessante e que me tem dado imenso gozo desvendar e fazer parte dessa desconstrução, mas a história é cíclica, repete-se. Portanto, eu gosto muito de relembrar que o meu bisavô vivia aqui há 150 anos e passou um furacão. O meu avô tinha um montado muito bem montado, e o furacão levantou metade das árvores, e essas árvores foram vendidas para madeira, e ele fez durante 25 anos cereais. Também havia uma determinação nessa altura, ainda antes do Estado Novo, mas a questão da problemática dos romanos não terem deixado esta cultura de um pão branco, nós não temos condições de produzir há muito tempo, que gera problemas. Então o meu bisavô fez durante 25 anos pão, cereais, sem adubos, só com a energia que estava no sol. O meu avô, que lhe sucedeu, o meu bisavô era um homem muito interessante, morreu muito cedo, muito humanista, escreveu, preocupou-se com muitas questões e teve um filho único que se chamava Alfredo Cunhal. Foi um homem que me inspirou muito, que continuou com os cereais, mas já com muita tecnologia, com adubos, e depois eu tive a sorte de entrar aqui nessa realidade do meu avô. O meu avô era filho único, era um homem muito enérgico, era um homem absolutamente imbuído na filosofia cristã, e era um homem daqueles que se preocupava a sério por ter uma dimensão próxima de um camelo e não poder passar no buraco da agulha. E então fez muita coisa, tentou fazer muita coisa, e era um homem muito culto e gostava muito de conversar, que é uma coisa mágica. E eu tive a sorte nessa altura o meu avô já tinha acumulado cerca de 7.000 hectares de terra por processos diferentes, quer pelo casamento, quer por trabalho. A minha família deste meu avô vem de Ceia, é uma gente de trabalho, da família Cunhal, e vem para este território e começam a trabalhar, claro, vão ganhando algum poder e seguramente vão utilizando esse poder para ir comprando terra, sempre de uma forma muito abnegada. Eu lembro-me de um bisavô meu que às tantas penhora todo o rendimento que ia receber na sua vida, e vive mesmo sempre com muita austeridade para comprar mais terra. E, portanto, e há aqui uma crise importante também do princípio do século passado, em que há muita gente que vai à falência e em que esta família compra uma série de herdades aqui à volta. Esta herdade começou por ser uma coisa muito mais humilde, eram 100 e poucos hectares à volta do monte de herdade do Freixo do Meio. E depois foi crescendo e foi avançando, mas há um momento o meu avô teve sempre uma relação muito forte com todas as questões sociais e, portanto, foi o primeiro homem, por exemplo, na região a dar as 8 horas de trabalho, teve imensos problemas com isso, tinha programas de trabalho a tempo inteiro, ou seja, negou-se às jornas, dava trabalho a casais durante o ano inteiro e fazia esquemas, 30.000 esquemas E eu vivi essa realidade completamente diferente, porque eu tive às tantas o meu pai, que não tinha nada a ver com isto, era professor universitário, vivia em Lisboa, e eu vivia em Lisboa com ele, com os meus irmãos, com a minha mãe, e tive um problema no coração aos 6 anos, uma febre reumática, e mandaram para o campo apanhar ares. Então eu tive 2 anos em casa do meu avô e vivi esta realidade toda. Eu lembro-me muito bem dela. E depois vivi a Revolução.
e vivi a Revolução com olhar para os adultos e com os olhos dos adultos com esperança. E com uma criança de 8 anos. Uma criança de 8 anos. E vivi não com medo, vivi com esperança e com entusiasmo. A minha família, começar pelo meu avô, não se revoltou contra o 25 de Abril, pelo contrário. A minha mãe, o meu pai... mas claro, a coisa foi muito dura, embora nunca tenha havido revolta nos olhos do meu avô. Eu depois acompanhei o meu avô durante muito tempo, porque o meu avô era administrador e o principal acionista de um banco da agricultura. Era um homem que, lá está, nunca pôs dinheiro fora de Portugal, nunca teve, dizia abertamente que não concordava com, era uma outra forma de capitalismo muito distinta de agora. Portanto, de repente nós ficámos mesmo sem nada, porque o banco foi nacionalizado, as terras foram expropriadas. É evidente que uma família destas há sempre uma coisita para vender para a gente não passar fome. Mas eu fui para a Espanha numas condições que muito pouca gente imagina, e fui para Pamplona num sítio onde não havia imigrantes. Eu era o português. Hoje em dia é interessante. Eu depois vivi bastantes temporadas em Espanha, eu gosto muito de me olhar como ibérico. Bom, mas é verdade. Nessa altura eu assisti à ocupação e até não foi uma coisa tão dramática assim, e fiquei retirado desta realidade e nunca mais imaginei ter alguma relação com isto. Portanto, eu vivi cerca de 2 anos e meio em Pamplona, depois começámos a vir para cá e depois começámos a fazer a nossa vida, e eu lembro-me de regressar aqui anos mais tarde, porque eu depois tive uma relação muito forte com o mar. O meu avô tinha uma casa no Algarve e eu comecei a pescar e comecei a entusiasmar-me com a oceanografia. Queria estudar oceanografia, não consegui entrar no Abel Salazar, e então vim para estudar, pus na lista das universidades públicas, todas aquelas que tinham uma coisa a ver com os peixes, e circunstancialmente vim parar a Évora. Eu não sabia, também nunca tinha, enfim, o lado da minha avó casada com o meu avô aqui do lado das terras era um lado muito diferente do meu avô, que era gente muito beirante, trabalho, eram uns nobres aqui de Évora. A minha avó era neta do Conde Hervideira e era uma outra história, e quando eu caí em Évora foi quando eu percebi isso, porque havia todo um rescaldo dessa cultura, e havia ali uma série de coisas que eu não percebia bem porque é que me olhavam daquela maneira. E, enfim, esse processo de Évora foi muito interessante, e é durante esse processo em que eu estou a estudar engenharia zootécnica em Évora que se vão dando as entregas, as reversões da propriedade. E eu olhava para tudo isto com bastante distância, até porque eu tinha na cabeça que o meu mundo era o mar, não era a terra. Mas é o meu avô que começa a lutar pela reversão. A minha mãe, filha única, vai ajudá-lo. O meu pai já tinha saído, abandonado toda esta história há bastante tempo, porque tinha separado da minha mãe, né? E eu começo a entrar nesse processo essencialmente como um espectador, mas claro, depois fui percebendo o que é que estava em causa e lutei bastante do lado de quem terminou a reforma agrária. Essencialmente ajudando a minha mãe. Há aqui uma figura central que está aqui nas minhas costas, ao lado do professor Agostinho, que é a minha mãe, e que é uma pessoa que era assistente social, e olhava para a terra verdadeiramente como um instrumento social, e diz: não, nós não podemos nem deixar ficar a história com figura que fizemos, digamos assim, embora nós nos considerássemos, enfim, no outro lado, nem podemos deixar o país nesta situação, e portanto vamos agarrar as coisas e vamos exercer a nossa responsabilidade. E eu fui sempre olhando à distância e dizer: está bem, pronto, faça lá, com admiração e com respeito, mas não entrava na história como minha. Mas lá fui, como estava a estudar aqui ao lado, e era o único dos meus irmãos que tinha alguma ligação com a agricultura, até porque eu gostei desde muito novo dos animais, e por causa dessa história de estar presente com o meu avô, e comecei a ajudar a minha mãe enquanto trabalho.
e depois percebi mais tarde que devia mesmo largar todos os meus sonhos e vir ajudar a minha mãe por uma razão muito simples. A minha mãe era sozinha, isto era um mundo muito machista e as coisas não foram simples, não foram fáceis. A minha mãe correu muitos riscos e muitos perigos e situações muito complexas, e eu, perante essas situações, houve uma ou outra que foram de tal maneira violentas e marcantes que disse: não, eu não posso ter esta arrogância de estar aqui com o mar e com aquilo, eu tenho que ir para lá trabalhar. E assim foi. Há uma altura em que a minha mãe pede mesmo ajuda formalmente. Em 1990 é entregue esta herdade do Freixo. A herdade do Freixo, emocionalmente, socialmente, era muito importante em tudo isto, por uma série de razões, e eu aceito vir para cá viver. Em 1990, no dia 2 de agosto de 1990, depois de já 10 anos de trabalhar de alguma maneira com a minha família noutras herdades, noutros sítios, isto foi tudo um processo passo a passo. Portanto, é nesse momento em que eu começo a viver aqui, a trabalhar para a minha mãe, é a minha mãe que determina, e a minha mãe diz-me basicamente o que tinha determinado: nós temos que criar postos de trabalho, o máximo que pudermos, temos que criar economia, não podemos descurar a economia, mas temos que trabalhar para as pessoas, perceber o que é os Forros de Valfigueira, como é que se vai levantar toda aquela realidade, havia uma expressão, agora não eram cacos sociais, mas toda esta frustração gerada e criada, enfim, por todas estas tensões, e portanto vais para lá, e eu comecei aqui, nos primeiros 3 anos, calhou muito bem, porque eu vinha de Évora também de uma série de revoltas e de processos mais de crescimento e fez muito bem vim para aqui 3 anos, praticamente pouco saí daqui. Vim conhecer a herdade, não conhecia, tinha saído aqui com 8 anos, só tinha voltado aqui circunstancialmente 1 ou 2 vezes, como extraterrestre, escondido. As pessoas também não me conheciam muito bem. Eu, quando já andava ali na Universidade de Évora, vim cá com uns amigos só ver recordações de infância e tal, nunca me passou. E então vim e apliquei aqui tudo o que sabia. A minha primeira ideia foi: eu vim trabalhar numa circunstância interessante, porque eu fiquei com parte da cooperativa que se desfez. Portanto, o acordo que nós fizemos com a cooperativa foi eu ficar a trabalhar com 6 pastores, com mais 4 pessoas, as mulheres da cooperativa, e portanto dei continuidade à cooperativa. E peguei nas ovelhas, que era assim uma coisa que eu me tinha interessado, eu tinha estudado bem, e a minha primeira ideia foi passar de 1000 ovelhas para 5000 ovelhas e fazer aqui uma grande exploração de ovelhas. Nós estávamos a entrar na comunidade, havia uma expectativa de que os borregos iam ser uma coisa interessante para Portugal produzir. Os políticos na altura diziam muitas vezes: não se preocupem, vai haver oportunidades, olha os ovinos. Enfim, coisa mais absurda, porque o nosso ovino é um ovino de 12 quilos, na Europa consome-se um bicho que só tem de parecido o nome, de resto é tudo diferente. Enfim, tudo isto para dizer que foi um estouro. Eu tive aqui 3 anos a investi em vedações que não havia, aumentei as ovelhas, mudei os regimes de pastoreio, muito a pensar na qualidade de vida das pessoas, porque eu, quando vim para aqui, cada rebanho trazia atrás 2 pessoas quase 24 horas por dia, não era bem assim, mas... E, portanto, havia muita tónica da qualidade de vida, da qualidade de trabalho, de proporcionar às pessoas não só outros rendimentos, mas outras oportunidades, e então implementei isso e foi um estouro, não funcionou. Economicamente, eu lembro-me nessa altura de um senhor velhote, quando eu já ia nos primeiros anos, já de introdução de toda essa visão produtivista, de me chamar e de me dizer assim: Fredo, explica-me lá uma coisa, eu vejo para aqui entrar tanto caminhão de adubos, de comida para animais, e vejo sair tão pouca coisa. Esta herdade, aqui há uns anos, eu lembro-me, ouvi falar, ela produzia comida para mais de 200 pessoas e não entrava aqui nada. Olha, só entrava aqui, eu lembro-me das palavras do senhor como se fosse: só entrava aqui ferro e sal.
ferro para fazer uns instrumentos. Havia aqui um ferreiro e um abogão e sal para conservar a comida. Aquilo ficou-me cá, mas eu arrogantemente, obviamente, achei que o senhor já não estava a ver bem, não estava a perceber nada dos dias modernos, não é? E nem sei o que é que lhe respondi, mas disse-lhe qualquer disparate, como é óbvio. Então, na verdade, eu às tantas entrego-me à minha mãe e digo-lhe: olha, isto não dá. A minha mãe é própria a chamar-me e dizer-me: olha, os resultados, pá, isto não conseguimos dar trabalho significativamente, a gente não pode ter uma herdade deste tamanho para dar trabalho a 10, 12 pessoas, e nessa altura já era muito em relação à média. Não conseguimos ter rendimento, pá, este rendimento não funciona, temos que arranjar outra alternativa. E lembro-me perfeitamente dessa conversa da minha mãe, que era uma pessoa muito doce mas olhou para mim com uma rigidez e disse: nem pensar numa coisa dessas, nós não fizemos a figura de vir para aqui reaver as terras para a primeira deixarmos isto assim de qualquer maneira. Portanto, tu tens lá paciência, tu fazes o que entenderes, mas eu não vou desistir disto de maneira nenhuma. E, portanto, de alguma maneira fez-me entender que não podíamos e não devíamos desistir. E eu não sabia de todo o que é que havia de fazer. Eu andava a estudar economia, sempre gostei muito de aprender e enamorei-me por um processo do Label Rouge em França. Da diferenciação, transformar commodities em marcas, e por aí, então lembrei-me de propor, nessa altura também por uma série de razões, nós tínhamos entrado na agricultura biológica através de um subsídio. Eu conhecia a agricultura biológica através de um subsídio, não fazia ideia, nunca ninguém me tinha falado em agricultura biológica e é evidente não me senti bem em usar a agricultura biológica, o subsídio, sem perceber o que aquilo era. Claro que percebi se nós cumpríamos as regras, eu tinha um olival que cumpria todas as regras do biológico, portanto senti-me no direito de pedir, mas também não me senti bem sem perceber o que era o conceito, e fui perceber o que era o conceito e percebi o que era a agricultura biológica, acho eu, mais numa perspectiva inicial de ferramenta de diferenciação, de aceder a outros mercados, mas percebi as regras, cumpri-as e às tantas lembrei-me, depois desse primeiro passo, foi um subsídio didático, eu gosto de referir isto, foi um subsídio que me ajudou a abrir portas e entrar noutros mundos. Eu lembrei-me de propor à minha mãe, percebi entretanto o que era o montado, tudo isto muito circunstancialmente, eu percebi o que era o montado porque às tantas há uma amiga que me pede ajuda para ela poder fazer um doutoramento, precisava de um estágio de inserção numa empresa, e eu proporcionei com a empresa da minha mãe isso, e ela teve a bolsa. E então a senhora sentia-se, a Ana Fonseca, sentia-se na obrigação de me ir contando o que é que estava a fazer no estágio. E ela estava a fazer uma história sobre o montado na Idade Média, sobre as gêneses do montado, e ia-me contando, olha, isto é assim, assim, e eu fui ouvindo, até que pensei, pá, isto é uma hipótese, nós voltarmos a este tipo de visão, talvez seja interessante, e nos dias de hoje poderá permitir-nos um conceito de diferenciação, e propus à minha família irmos só para o biológico, fazemos uma família de alimentos debaixo deste chapéu de chuva do montado, e aquilo até, enfim, Portugal, bonito e tal, mas até fazia algum sentido. E os meus irmãos, a minha mãe ouvia sempre os meus irmãos, ela é que mandava, mas reunia o conselho de casa, e os meus irmãos até não disseram que não, e pronto, e então há aí uma mudança aos 4 anos, 1993, 94, 95, que é nós vamos apostar no montado. E há um tio meu que nos ajuda muito nisso, que também era muito virado para esse tipo de agricultura de conservação, digamos assim, e portanto mudámos radicalmente, quer os animais, quer a forma de mexer no solo, quer a forma de
de olhar para isto, quer as saídas económicas, isto tudo também mudou muito, e então nós pensámos, bem, vamos fazer enchidos, vamos fazer azeite, vamos fazer carnes, tudo em biológico, e vamos fazer uma marca. E os meus irmãos disseram que sim, ninguém percebia bem nada do assunto, a começar por mim, e enverdámos nessa lógica. E essa lógica abriu-nos imensas portas e enfim, permitiu-me conhecer os primórdios do mercado, da agricultura biológica, mas havia um problema, é que os poucos consumidores biológicos da altura eram maioritariamente vegetarianos, e os nossos primeiros produtos eram muito ligados à carne, porque o montado produzia carne. Eu lembro-me de um amigo que nessa altura escrevia uma revista muito alternativa, que veio fazer um primeiro artigo sobre a carne biológica, Terra Sã, acho que se chamava, enfim. E então eu tive logo problemas porque não havia mercado. Tinha os produtos, consegui lutar contra tudo e contra todos. Eu também sou um 7 no Enneagrama, isto tem muito que ver, são pessoas que não sabem sofrer e que andam sempre a inventar coisas para andar a fugir, e então era a luta da instalação para transformar a carne, que foi verdadeiramente épica, porque houve um senhor que foi parar à cadeia por causa disso. Não era fácil, havia um decreto que era: o agricultor agora faz matérias-primas para a indústria, e a produção alimentar é em sítios certos, não é no campo. Pronto. E portanto reverter, reclamar a pequena transformação, a possibilidade de fazer produtos alimentares legais, de os fazer na herdade, foi verdadeiramente uma batalha que eu fiz com gosto e que me deu imensa vontade. Mas pronto, aí fomos capacitando este projeto de transformar, de acrescentar valor, de criar as tais microfábricas. Foram sendo feitas à medida que fomos descobrindo os mercados. Eu primeiro, a única fuga que tive, mas que também foi uma fuga interessante e que me ajudou sempre a criar equilíbrios para ir aguentando isto tudo, foi ter que ir vender os produtos à Holanda. Eu andei 3 anos, ia de 15 em 15 dias, 3 em 3 semanas, eu numa caminhonete grande, carregada de produtos, tinha uns amigos lá que me ajudavam, e fui para lá vender. E vendia essencialmente a talhantes, e os holandeses, como sabes, são gente muito trabalhadora, muito obcecada, e eu não podia vir embora logo no dia a seguir, estava muito cansado, e então obrigavam-me, de alguma maneira, a ficar lá um dia a descansar. Aonde? Num quartozinho de um talho, uma coisa minúscula, e claro, eu estava ali, eles todos a trabalhar, eu não podia estar a descansar, eu tinha que me meter na linha do talho, e então aprendi a cortar carne, e idealizei que a maneira de resolver os meus problemas comerciais em Portugal seria montar um talho biológico. Eu montei o primeiro talho que saiba biológico em Portugal, em casa do Ângelo, na Miosótis. Fizemos um acordo e eu montei o talho dentro de um novo espaço. A Miosótis vem de uma plataforma chamada Biocup, que foi uma grande loja de produtos biológicos em Lisboa. Isto tudo para dizer que, às tantas, construo o primeiro mercado biológico em Lisboa, com uma série de outras pessoas, 3 ou 4 pessoas, no mercado do Príncipe Real, na altura. Começamos com as primeiras lojas e portanto isto deriva para uma cara mais comercial, mais junto do público, e esse aspecto é essencial para mim, porque a venda permitiu-me conversar muito, permitiu-me conhecer muitas pessoas. Eu com os anos em que estive ao balcão em Lisboa, conheci meia Lisboa, é impressionante. Eu acho mesmo que os mercados não foram feitos para trocar comida, isso é uma segunda prioridade. Os mercados é um espaço social, é uma universidade, e a partir daí passei a voar sozinho, o que foi absolutamente extraordinário. Deixei de me queixar de outras pessoas, senão de mim próprio, e foi a partir daí que, enfim, comecei a fazer passos mais arrojados, como a experiência da cooperativa, ou aí já estávamos, enfim, completamente imbuídos por toda uma nova ética que eu chamo de agroecologia, que no fundo
pressupõe nós fazemos parte do sistema em vez de termos para dominar. Alfredo, eu hoje ouvi-o de manhã, na oportunidade que tive de fazer uma visita convosco, que o Alfredo preferia a palavra montado a herdade. E porquê que nunca alterou isso? Alterei? Não, mas continua a ser a herdade do Freixo do Meio, não é? Sim. A herdade... E o que eu percebi hoje de manhã é que preferia que fosse o montado do Freixo do Meio. Sim. Então, eu não consigo, nem acho que deva alterar enfim, uma coisa que faz parte para mim do coletivo. E, portanto, o nome do local eu não vou alterar. Eu, quando ponho a morada, ponho a herdade do Freixo do Meio. Mas se for à página e a todo este projeto, o projeto que começou por se chamar a herdade do Freixo do Meio, aliás, chamava-se só Freixo do Meio, era uma marca. Neste momento, o nome do projeto é montado do Freixo do Meio e já não herdade do Freixo do Meio. Muito bem. Já falou um pouco sobre isso, mas a ideia ou percepção do senso comum associa este tipo de propriedade ao monte alentejano, não é? É um imaginário de linhagens familiares, como referiu que é o caso aqui também da vossa família, de grandes proprietários, latifundiários, dedicados à produção de determinados produtos, sejam animais ou sejam vegetais. E não há essa associação com um projeto de gestão que perspectiva o território e a propriedade como um bem comum. E eu, para ser franco ou honesto consigo, quando comecei a ler sobre esta herdade e sobre aquilo que está disponível sobre esta herdade, este conceito do bem comum foi aquilo que mais me chamou a atenção naquilo que serão os princípios orientadores do vosso projeto. Quer explicar um pouco esse conceito do bem comum aplicado neste projeto, nesta herdade? Sem dúvida. Nós podemos ter um bem para usá-lo prioritariamente para nós ou apenas pensando em nós próprios, seja ele um indivíduo ou a família, ou podemos, de alguma maneira, ter uma visão bastante mais ampla e perceber a responsabilidade que isso acarta em termos de outras realidades. Eu acho que, claramente, o bem comum é perceber aqui um nível de soberania diferente. Não é muito mais aquela lógica de perceber a posse como responsabilidade do que propriamente como direito. E aqui era muito clara essa realidade, porque havia proprietários que essencialmente não atendiam à existência de outros seres humanos na sua realidade e fora dela, na forma como geriam as suas propriedades. Eu devo dizer que há uma questão que vem da ecologia que normalmente não é associada a esta temática, é que também havia muito abandono por ausência de recursos, por má utilização e, portanto, não havia ali nada a fazer. É uma coisa que eu quando descrevi esta pequena história da herdade, eu quando entro aqui, entro num deserto e não me avisam, nem ninguém sabia. E as pessoas, com o mito tecnológico, quer do lado capitalista, quer do lado comunista, achava-se que se podia fazer o que quer que fosse e, portanto, que não, há uma limitação de recursos. E, portanto, o Alentejo, no fim, quando se dá a Revolução, em grande medida estava em parte esgotado pelas campanhas do cereal, das últimas, elas foram depois, são muitas as campanhas do cereal, não é só uma, mas a determinada pelo Salazar para apoiar a Guerra da África é determinada, consciente, basta ler a tese cerealífera que o senhor escreveu, e que rapa a fertilidade desta terra, e isso depois leva anos portanto, há aqui uma questão de recursos, mas a questão é
Para que é que se tem a terra e qual é o garante, qual é a melhor fórmula para garantir que ela é usada equilibradamente, que lá está, que esses recursos não são exauridos, que eu acho que a fórmula familiar, se me permite aqui uma opinião, durante alguns tempos, sempre com casos muito diversos, porque as pessoas são diferentes, de alguma maneira até pode ter respondido à questão não só do equilíbrio na gestão da partilha, digamos assim, como na preservação dos potenciais da coisa. Por exemplo, não especular tudo, não gastar tudo numa vida, o que fui sentindo ao longo da minha vida é que essa fórmula não era adequada, jamais. Não era adequada já na altura da Revolução, no meu entender hoje, nem muito menos daí para a frente, por uma série de coisas que se alteraram na sociedade, nomeadamente a estabilidade económica. Hoje, onde é que estão as famílias? Hoje, com os fundos de pensão do Canadá e dos Estados Unidos, de quem é a terra? E, portanto, eu acho que verdadeiramente nós perdemos uma grande oportunidade. Eu percebo que era uma linha de pensamento completamente deslocada do paradigma vigente. Do paradigma vigente, exatamente, e portanto é muito difícil a gente pôr-se em frente ao comboio, mesmo tendo razão, não é? Exatamente. Agora, acho que perdemos uma grande oportunidade quando expropriamos do país. Mas voltando ao bem comum, sem querer fugir à questão, o bem comum, no fundo, por exemplo, eu acho que o alimento deve ser tratado como um bem comum e não como uma mercadoria. A diferença está em percebermos que um bem comum necessita de regulação, necessita de nós termos, por outro, de garantismos. Pode não ser através da regulação, poderia ser hipoteticamente através de uma consciência ou de uma educação, mas um bem comum não pode ser deixado a um livre-arbítrio. Nós temos que ter uma visão clara sobre a forma como ele deve ser distribuído e deve chegar a toda a gente, neste caso. E, portanto, o acesso à terra, aos bens que a terra proporciona, seja lá habitabilidade, seja alimento, seja paisagem, não é uma coisa que deva ser apenas olhada como um objeto mercantilizável. E é essa, para mim, a grande questão mais pragmática. Essa visão fora da caixa que vem chocar com o paradigma existente, não é? Na sua sensibilidade, se quiser, quais foram as resistências, e não falo só nas resistências em termos de produção, mas mesmo no entendimento social, por exemplo, da comunidade aqui, destas comunidades que habitualmente viviam e trabalhavam ou partilhavam este território, sentiu algo que resistências percepcionou? Então, senti muitas resistências, senti e continuo a sentir, porque de alguma maneira, pronto, quando as pessoas olham para nós, quando nós não temos um discurso ligado àquilo que mais ou menos é aceite aos cânones da sociedade, as pessoas não compreendem. E eu acho que nós devemos começar, em primeiro lugar, por respeitar isso e não por vitimizar-nos, que foi uma coisa que eu fiz durante algum tempo, não é? E as pessoas não compreendem porque é que uma pessoa tem a possibilidade de concentrar poder, toda a gente concentra poder e este distribui, porque é tontinho, não percebeu ainda. As pessoas não percebem porque é que este tipo poderia ter uma oportunidade de ter um comportamento como toda a gente estava à espera e que tranquiliza mais as pessoas, porque de alguma maneira não rompe
E porque é que este indivíduo está aqui todos os dias a fingir que quer trabalhar, é quando todos os outros nunca apareceram cá, não vivem aqui, vêm cá só, pronto. Se ligarmos a isto ou outras coisas, como de repente este indivíduo pensa que pode trabalhar sem adubos ou sem químicos, e isto não produz nada, e, portanto, há aqui todo um conjunto de coisas, de barreiras que foi preciso vencer e que de alguma maneira também só nos deram alento, porque essas coisas têm sempre dois lados. Alfredo, eu sugeria agora interrompermos para vermos mais um segmento de imagens da herdade, está bem? Muito bem. Retomando a nossa conversa e olhando para o presente, ou para o passado recente, presente e se calhar futuro da herdade, e aproveitando para o citar mais uma vez, naquilo, que foi algo que eu vi hoje de manhã na sua apresentação da herdade, disse mais ou menos isto: a coisa mais importante que fazemos aqui é viver. E esta sua frase serve-me para lhe perguntar o seguinte: a herdade do Freixo do Meio é uma autêntica incubadora de ideias, de projetos e até de empresas, de iniciativas empresariais. Portanto, tudo isto é a herdade do meio, ontem, hoje e se calhar amanhã. Isso também fez parte dessa alteração de paradigma na visão que teve para este projeto, porque falou, por exemplo, na cooperativa que entretanto não teve sucesso, não é? E reformulou, e é aqui que se calhar transforma a herdade nesse tal. Quer falar mais um pouco? Possível. Então, para mim, viver é fazer experiências. Viver é experimentar. Esta oportunidade tremenda de estarmos vivos, de termos coisas à nossa volta, de termos pessoas E, portanto, eu revolto-me um bocadinho às vezes com o exercício exclusivo da intelectualidade. Eu acho que nós muitas vezes perdemos-nos nas abstrações, e eu, pelo menos, cada um também é diferente, gosto da ação, gosto da experimentação. E, portanto, uma das coisas evidentes para mim é que posso experimentar muito mais coisas nesta herdade, sendo muitos projetos, do que apenas eu. Percebi a minha limitação há muito tempo. É interessante que as coisas vêm sempre de forma diferente daquela que nós projetamos. Isso é também uma razão para nós não nos perdermos só na projeção. E houve um momento, lá está, tinha o tal problema de mercado para a minha família, e gosto muito de ver outras coisas. Também tive a sorte de viver num momento em que era possível nós termos acesso
há muita informação, há 50 anos isto não era assim, e também de viajar bastante. Eu nunca fui grande viajante, nunca me perdi muito a viajar, mas viajava em livro e percebi uma coisa chamada Auroville, que era uma cidade nova na Índia, muito interessante, a ser construída nos anos 60, e nunca lá fui, mas estudei-a profundamente, e às tantas lembrei-me de propor à minha família a construção de uma Auroville aqui, que era uma maneira de eu não ter que ir viajar para a Holanda. Se eu pensei, se eu criasse um mercado em casa, não tínhamos falta de terra, nós tínhamos 7.000 hectares de terra. Se nós pegarmos em 50 hectares e fizermos uma aldeia nova, também eu gostava muito, liguei-me à economia rural, porque depois trabalhei, fiz um mestrado em economia rural em Espanha, trabalhei muito com uma cooperativa em Saragoça e liguei-me aos economistas rurais e gostava desse tipo de assuntos, e percebi que não havia uma aldeia nova em Portugal há 80 anos. Havia aldeias que desistiam, havia aldeias que cresciam, havia aldeias que mudaram de sítio, mas o processo de repensar uma aldeia, e entusiasmei-me imenso com isso. Criei um grupo de amigos, até a aldeia era aqui no Freixo, e criei um grupo de amigos para resolvermos questões, como por exemplo a questão de como é que escolhemos as pessoas. Eu não estava a ver num candeirão a vir as pessoas e eu dizer que sim ou que não. Bem, nesse processo inicial eu assustei-me, porque percebi que as pessoas que tinham a potência para vir viver e, portanto, seguramente por ser consumidores aqui, era gente muito, alternativa, no sentido que tinha sido cuspida pela sociedade. Eu gosto muito daquele mapa japonês em que a sociedade está dentro da bola e depois há os alternativos que estão de fora da bola e há aqueles que estão na linha, que é onde eu gosto de tentar estar. E percebi que aquelas pessoas vinham para cá viver, mas ia ser um problema tremendo. Então, daí alterei o processo, dizer, não, primeiro, antes da habitação, vem o projeto de vida. E também me inspirei num projeto que vi, que era exatamente um projeto incubadora de projetos. Havia uma instituição-mãe que dava as éticas e tal, e então voltámos a esse projeto para aquilo que nós chamamos o Viveiro Freixo do Meio, e que está escrito, e que são projetos que começaram há muito tempo, e que nós dissemos assim à sociedade: olha, quem quiser ter uma ideia sobre um projeto a executar aqui, a implementar aqui, que tenha capacidade para o fazer sozinho e que tenha mais ou menos estas regras, nós não arrendamos a terra, mas cedemos gratuitamente e fizemos projetos. E daí vieram os projetos autónomos, muito antes da cooperativa. A cooperativa foi também uma ideia muito forte, que entra numa coisa para mim muito importante, que é a necessidade de nós encontrarmos fórmulas de responsabilização pela terra muito mais coletivas. Não é? Eu não estou, não estou também disponível, mas acho que não é o mais oportuno neste momento nós discutirmos as soberanias que já conquistámos, nomeadamente em termos de propriedade, mas há uma coisa para mim claríssima que o nosso amigo Paulo Magalhães evidencia de uma forma muito bem explicada, que é, nós neste momento percebemos que, para além da soberania do país ou da propriedade, que é, imaginemos, a tecla do computador, há outros níveis de soberania, como por exemplo a biodiversidade ou o clima, e eu ter um computador sem software não interessa de nada quem é que é dono da tecla A ou B, e portanto, e se nós que somos donos da tecla A e o seu da B, se não tomamos conta do software, não, tudo isto, portanto, isto leva-nos a perceber que há uma necessidade de nós encontrarmos fórmulas de nos responsabilizarmos todos muito mais sobre a terra, e isso eu costumo responder assim de maneira: se me perguntarem se eu tenho ideias claras sobre quais são as decisões melhores para tomar sobre estes 600 hectares de ecossistema, eu não tenho. Eu vivo aqui há 32 anos e não me considero uma pessoa distraída em relação a esse assunto, mas eu tenho a certeza que as consequências dessas decisões vão cair em cima de gerações e gerações, e muito mais gente da minha família. E a minha pergunta é: porquê querem que eu estou sozinho?
por dinheiro. Isso é uma coisa completamente... Eu não estou a tirar daqui a camada económica do agricultor, mas temos que somar também, uma outra camada. E então, então, isto tem que se traduzir em alguma coisa. Como é que nós vamos caminhar para uma maior responsabilização? Adotei um movimento que é um movimento japonês, para ir ao encontro da questão que vamos falar no fim, que é um movimento que depois teve muita expressão nos Estados Unidos e que nós ainda temos um programa de que eu me orgulho muito, que é uma agricultura apoiada pela comunidade. Eu trabalhava muito em Lisboa na plataforma de venda, estava ao balcão e fui convencendo cliente a cliente a entrar numa comunidade de agricultura, ou seja, as pessoas deixavam de ser clientes, passavam a ser meus co-produtores, passavam a integrar a equipe da quinta, a perceber tudo o que cá se fazia, a participar nas decisões e a responsabilizar-se pelo aquilo que comiam, não escolhendo, mas aceitando o que a quinta produzia. Chegámos a ter, isto é um programa, nós somos pioneiríssimos nisto, há um senhor, por acaso, o Samuel, que vem de França antes e que faz um movimento parecido e nós apoiámos-nos muito. Chegámos a ter 150 famílias comprometidas nesta lógica. Eu tinha assistido, sempre fui um fervoroso adepto de tudo aquilo que é a nossa condição comunitária e, portanto, das cooperativas, de António Sérgio. Tinha vivido o arranque das cooperativas integrais na Catalunha e em Saragoça, porque estava lá, nessa altura, e era uma gente amiga que fez as primeiras experiências e, portanto, tinha o sonho de fazer uma cooperativa integral com vários setores, com consumidores, com pessoas que estavam no campo, trabalhadores agrícolas, agricultores, outros interessados. E fiz a coisa, como sempre, muito ideologicamente, muito arrogantemente, muito à pressa, tentar meter as peças todas, e houve aqui uma série de peças que não funcionaram. Tenho imenso gosto em partilhar esse tema, mas isto tudo para dizer que a cooperativa, então eu proponho arrendar a cooperativa, a herdade à cooperativa, e a condição que eu ponho é, no dia em que nós tivermos uma cooperativa solvente, está aqui o contrato de arrendamento e a promessa de contrato de arrendamento, a cooperativa passa a gerir e arrendar a terra com um prazo de pelo menos 10 anos, ou seja, se os meus filhos, quando eu morrer, quiserem livrar-se da cooperativa, eu também não quero determinar-lhes toda a vida, podem fazê-lo, mas têm que esperar 10 anos para que a cooperativa se integre. E tudo isto definido com regras, com quanto é que é o valor, pronto, criando pronto. Esse trabalho ia essencialmente no intelecto, porque há aqui depois outras camadas. Na verdade, eu tinha criado tanta coisa que era impossível, eu já não conseguia gerir, eu estava muito cansado, no fundo queria ter a arrogância de falar sobre as coisas, mas já não estar a fazê-las, e portanto tudo isso também tem que estar aqui dentro, e é engraçado que só quando depois a gente percebe, e quando a gente aceita perder, é que as coisas se resolvem. Mas houve muitos propósitos. Eu diria que este problema, este desafio enorme da humanidade, de deixar de olhar para a terra apenas como a área de trabalho do agricultor e não mais. Eu devo dizer-lhe que a agricultura é a única atividade económica europeia que eu conheço que não está sujeita a licenciamento e é talvez a das mais impactantes no futuro e no presente de todos nós. Portanto, há aqui coisas muito mal organizadas, não é? Eu posso destruir esta herdade toda e não passo cartão a ninguém. E ninguém me impede, que é uma coisa absolutamente preocupante para mim, no estado em que estamos, com os desafios que temos. Portanto, lá está, a essa construção, essa tomada de consciência que eu venho construindo ao longo da vida, por todas estas etapas também que a vida me foi proporcionando, voltando um bocadinho ao princípio do que é viver. Eu hoje tenho uma narrativa, uma consciência completamente diferente daquela que tinha quando nasci, e é isso que eu acho que é viver, e eu acho que é isso que eu acho que é a nossa responsabilidade aqui. Passando, obviamente, depois também partilhando, sem arrogâncias, sem dogmas, sem verdades.
Alfredo, estamos a ficar sem tempo, mas de qualquer forma ainda há aqui duas questões sobre a herdade que eu gostava de que me esclarecesse, para respostas curtas, está bem? Também li algo que está escrito em que fala de uma floresta estratificada de sucessão dinâmica. Vai-me desculpar a ignorância, mas explique-me lá esta ideia desta floresta. Essa é uma questão fundamental, porque nós somos um ser super capacitado, mas com limitações, não é? Nós à partida não temos sensores para perceber que a Terra é redonda, e ela é redonda, não tenho dúvida disso. Quer dizer, não é terraplanista. Não, reservo enfim, coisa que eu possa não... Mas eu não sou dogmático, portanto também não posso afirmar que a Terra é redonda. Há uma questão que é muito recente e que eu tive a sorte de ter o homem que de alguma maneira a trouxe para cima da mesa, que se chama Ernst Watts, que é a sucessão dinâmica dos ecossistemas. Todos os ecossistemas, a natureza é aquela coisa maravilhosa que transforma desertos em florestas maravilhosas, que é uma coisa que a gente às vezes não percebe bem. E faz isso sempre com a mesma pauta e sempre da mesma forma em 3 fases. Há uma fase de instalação da vida, há uma fase de acumulação de energia na grande bateria do solo e há uma fase de clímax, que não é a fase de superprodução, muitas vezes há mais produção até na acumulação do que propriamente no clímax, e isto tudo tem regras, tem um ciclo, porque qualquer ecossistema, quando chega ao clímax, há alguma coisa ou vai levar a chegar ao deserto e voltar a fazer isto tudo. Há atores privilegiados em cada um destes teatros e momentos, e nós, claramente humanos, tendo uma capacidade de adaptação como porventura nenhum outro ser desta história toda, somos do clímax. E não é a mesma coisa nós vivemos do clímax do que vivemos no deserto. Não tem nada a ver. A nível de tudo. E então, outra coisa que nós não temos noção é que nós, humanos, estes ciclos são muito lentos, depende de uma série de condições, mas no mínimo dura cada um 5 a 7 mil anos, e nós, humanos, somos muito rápidos em pôr a ponteira da ecologia a trabalhar ao contrário. Em vez de ir do deserto para o clímax, vai do clímax para o deserto. E nós, se tivermos consciência, eu diria que em 10 mil anos, já para não ser tão agressivo, pusemos 80% do planeta em deserto. Quando nós recebemos um planeta, 80% em clímax. Isto não tem, as pessoas não têm consciência disto. E isto é um dado absolutamente fundamental nos dias de hoje. Nós somos responsáveis pela nossa própria miséria e pela escassez de recursos, ou não atender a isto e ao ter uma visão sobre. Portanto, quando se fala em sucessão dinâmica, uma floresta estratificada com sucessão dinâmica dos ecossistemas, é a ideia, meus amigos, nós só estamos bem no clímax e, portanto, temos que nos empenhar em ir para o clímax o mais depressa que nós pudermos. Será a construção para chegarmos desse clímax. Muito bem. Uma das dimensões desta herdade, e que eu percebo em que até há algum orgulho na sua apresentação, é a existência de uma área protegida privada. Neste caso de montado, certo? Porque estamos habituados em Portugal às reservas naturais que são decretadas pelo Poder Central, não é? E, portanto, não estou a dizer que não possam existir outras, com certeza existirão outras áreas protegidas privadas, mas primeiro como surge essa ideia e depois como é que está estabelecida a relação com as entidades responsáveis, e eu penso que neste caso em Portugal é o ICNF, não é? Como é que isto se processa? Então, também de forma para mim é uma figura que no quadro atual é muito interessante. Tenho muita pena que tenha sido tão descurada. É uma figura promovida pelo arquiteto Roberto Teles, essencialmente, numa perspectiva um bocadinho diferente do que o país depois veio a ser. Eu acho que isso é muito importante, quer dizer, quando nós expropriámos as terras no Alentejo, tínhamos em mente as pessoas que o fizeram, um tipo de regime completamente distinto daquilo que veio a acontecer, não é? Pronto.
A ideia é para quando se fizeram as áreas protegidas públicas, a Rede Nacional de Áreas Protegidas, foi também deixar aberto uma figura muito interessante para mim, que é a figura das áreas protegidas privadas. Ela nunca foi divulgada, nunca foi acautelada, mas ficou lá na lei. E às tantas há um projeto muito interessante, há cerca de 12 anos, a Faia Brava, que faz a primeira área protegida privada, em grande medida até como reação, não quero falar pela Faia Brava, mas no meu caso foi, aquilo que nós estávamos a conseguir, os resultados que estávamos a conseguir nas áreas protegidas públicas. Portanto, há uma lei que diz, o senhor não ganha nada com isto, mas se quiser pode apresentar ao ICNF uma proposta de plano de conservação, regeneração, o que entender, e se nós acharmos interessante, fazemos um protocolo consigo, desde que o senhor cumpra aquilo que está estabelecido, nós deixamos usar esse nome e metemos-lo dentro da Rede Nacional de Áreas Protegidas. Portanto, é só isto, não há aqui dinheiro, é uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de diferenciação que tem uma oportunidade tremenda pelo seguinte, porque nós já percebemos todos que temos em causa a habitabilidade neste planeta, ou pelo menos uma habitabilidade para todos, numa lógica de bem comum, pronto. E percebemos bem que essa habitabilidade depende da existência, por exemplo, de biodiversidade. Não é só do clima, não é só da questão do carbono. E, portanto, se nós não tivermos verdadeiramente áreas protegidas, sejam elas públicas ou privadas, vamos ter mais desafios, vai ser mais difícil. As áreas protegidas públicas no meu país, no meu entender, neste país, não existem. São uma figura de estilo, porque as terras são privadas e nós, a sociedade, aceitou que os privados façam delas o que entenderem. E, portanto, é uma esquizofrenia, desculpe que lhe diga. A criação dessa rede de parques naturais. Nós só temos um parque natural, que é o Parque Natural dos Gerês. O resto são áreas protegidas na rede de diferentes figuras. Sim. Mas só funcionariam se a terra fosse nossa, do Estado, de todos nós. Quando tem uma camada privada, certo, e depois tem o Estado a dizer que só pode fazer isto ou aquilo, só diaboliza, as pessoas claro, ganham um ódio e, portanto, não são efetivas. E é esse exercício que diz que é esquizofrénico, não é? Eu acho que é esquizofrénico. No fundo, nós estamos todos a pensar, enquanto portugueses, que temos um conjunto de áreas protegidas e não temos áreas protegidas nenhumas. Muito bem, Alfredo. Para terminar mesmo, ia-lhe perguntar porque é que escolheu este som que nos tem acompanhado ao longo desta conversa, e em parte já respondeu à questão, mas gostava que se pronunciasse também sobre isso. Então, eu gosto muito de uma coisa que mudou a minha vida. Eu nasci em dogmas, nasci numa sociedade dogmática, com muita gente a convencer-me que isto é assim, é assim, é assim. E ao longo da minha vida, até muito por ajuda do professor Agostinho da Silva, percebi que isso não faz sentido nenhum. E há uma passagem do Hamlet, do Shakespeare, que me tocou imenso, porque de uma maneira diz basicamente isto: a verdade é como um fluxo de ar que entra numa flauta e em função do buraco que nós abrimos soa de uma maneira diferente. E eu gostei imenso dessa imagem, ela mudou claramente a minha vida. Eu passei a abrir-me tudo aquilo que são, enfim, enriquecimentos de visões, de sons diferentes. E também gosto muito de música e também gosto eu gosto de fazer de tudo. Não sei fazer nada bem, mas toco flauta, toco guitarra. O homem dos 7 instrumentos. Gosto de tocar todas as artes e mais algumas, pelo menos para testar e para sentir. E gosto muito da flauta, e claro, dentro das flautas há uma panóplia enorme de flautas, é talvez dos instrumentos mais universais e mais antigos, pelos registros arqueológicos, e portanto há muito tempo que os homens usam o som da flauta e canalizam essa verdade e usam essa verdade, e portanto há aí todo um conjunto de imagens que a mim me agradam muito. Concretamente
também há uma série, quer dizer, eu não tenho assim nenhuma... o povo japonês não mexe as medidas mais do que outro povo, acho que temos realidades, mas há coisas, talvez pela distância, eu gosto muito, há coisas que nos tocam. Eu sou um fanático do Venceslau de Moraes, que foi um homem que teve a coragem exatamente de sair desta narrativa, ir para outra narrativa e vivê-la e contá-la. E então eu leio quase todos os dias o Venceslau de Moraes. Eu tive a sorte, por exemplo, de ir, tenho tanta relação, para ter uma ideia, que fui uma vez, a única vez que fui ao Japão, fui procurar a tumba do Venceslau e lavá-la, que é um ato shintoísta. Enfim, há assim uma série de coisas. E descobri a flauta japonesa, que dentro de todas é aquela que eu acho que uma daquelas que molda melhor o vento. Eu também acho que o vento é uma coisa muito especial, portanto há aí muitas histórias à volta dessa música. Alfredo, foi um prazer conversar consigo, agradeço-lhe por esta conversa. Eu queria também estender este agradecimento desta conversa ao Tiago e ao Manuel Calado, que no fundo foram aqueles que proporcionaram num primeiro momento este momento. Terminamos assim então mais uma nova conversa rural. Com certeza que em breve regressaremos com novos convidados. Eu também gostava de agradecer muito, porque entre outras coisas acho que a conversa é mesmo uma coisa mágica e nós não temos hoje muita noção disso. A conversa traz novidades e, portanto, muito obrigado, Luís, foi um grande prazer. Muito bem. Terminamos então assim mais um episódio das novas conversas rurais. Com certeza que regressaremos em breve com novos convidados e novos temas. Obrigado.